O mais importante sobre os artefatos não é o que vemos, mas o que sabemos sobre eles, as histórias secretas que nos revelam. Prepare-se para mergulhar nas narrativas arrepiantes de 15 relíquias fascinantes, resgatadas das profundezas da maior tragédia oceânica, o RMS Titanic. Esses artefatos vão lhe causar calafrios, fazendo você repensar aquele cruzeiro dos seus sonhos. Junte-se a nós enquanto desvendamos, parte por parte, uma das maiores tragédias de todos os tempos. Jogo de chaves. Você sabia que um conjunto especial de chaves teve o poder de salvar muitas vidas durante o trágico naufrágio do Titanic? Essas chaves pertenciam a um corajoso membro da tripulação chamado Samuel Hemming, e podem ter sido usadas para retirar as lâmpadas dos botes salva-vidas de um compartimento abaixo do convés. Para aqueles que tentavam escapar do navio afundando, essas lanternas forneciam iluminação essencial. Hemming empreendeu uma jornada arriscada para recuperar esses itens que salvaram vidas com bravura incomparável. Hemming conseguiu superar obstáculos perigosos e escapar com as lanternas dos botes salva-vidas, apesar do perigo inerente presente no interior do Titanic. Graças à sua bravura e raciocínio rápido, ele conduziu os sobreviventes para um local seguro. Hemming carregou essas 3 chaves pelo resto da vida como lembrança do ato heróico que o libertou das garras do navio que afundava. A importância das chaves persistiu, sendo transmitidas de geração em geração. Cada novo proprietário se identificava com a história de bravura e tenacidade desses objetos. Eventualmente, eles acabaram nas mãos de colecionadores particulares, o que contribuiu para preservar ainda mais seu significado histórico. A terrível história do Titanic deixou para trás mais artefatos que foram adquiridos por colecionadores e fãs. Em 2016, um leilão da chave de um armário do Titanic arrecadou a impressionante quantia de $100 mil americanos. Esses artefatos nos lembram da profunda conexão humana oculta por trás da trágica história do Titanic e servem como referências concretas às histórias que ouvimos ao longo da vida. O leilão desses objetos, sejam as chaves que abriram o caminho para a salvação ou a chave do armário que outrora protegia pertences pessoais, traz a magnitude da tragédia para perto de casa, de forma desconfortavelmente palpável. Essas relíquias criam uma ponte entre as histórias que vimos nas telas de cinema e a dura realidade enfrentada por pessoas reais. Violino. Se você assistiu ao lendário filme de James Cameron, deve se lembrar da banda tocando bravamente enquanto o navio afundava nas águas geladas. Mas você sabia que esse momento não foi inventado? Foi baseado em um incidente real, e entre os artefatos recuperados do naufrágio estava o violino que tocou a música. Quando o Titanic colidiu com o iceberg, uma banda de 8 músicos foi contratada para acalmar os passageiros. Eles tocaram corajosamente enquanto os botes salva-vidas eram embarcados, trazendo alguma ordem ao caos. Testemunhas oculares relataram que os músicos continuaram a tocar até seus últimos suspiros, demonstrando sua dedicação inabalável. Infelizmente, nenhum deles sobreviveu à catástrofe. Wallace Hartley, o líder da banda, estava entre os que faleceram. Seu corpo foi recuperado das águas geladas poucos dias após o naufrágio, e seu estojo de violino ainda estava preso às suas costas. Um dos socorristas optou por preservá-la como uma lembrança comovente. O corpo de Wallace Hartley foi sepultado na Inglaterra, acompanhado por dezenas de milhares de pessoas que prestaram suas homenagens. Anos mais tarde, o estojo do violino foi desenterrado e confirmou-se que pertencia a Wallace Hartley. Os membros da banda tinham o direito de se salvar, pois não faziam parte da tripulação do navio. Optaram por passar seus últimos minutos de serviço confortando os passageiros condenados. Enquanto o navio afundava na escuridão, tocaram a comovente canção Mais Perto de Ti, Meu Deus. O violino de Wallace Hartley foi devolvido à sua ex-noiva, Maria, e posteriormente adquirido por um colecionador britânico pela impressionante quantia de 1,7 milhão de libras. Continua sendo uma das peças mais preciosas do Titanic já leiloadas. É impossível compreender os sentimentos de Maria ao ouvir o relato do sacrifício de seu amado. Um enorme pedaço do casco do Titanic capturou a atenção do mundo, deixando um impacto inesquecível naqueles que tiveram a sorte de testemunhar sua magnificência. Ficou conhecido como o Grande Pedaço. Era o artefato mais significativo já recuperado do navio naufragado, pesando 15 toneladas e medindo 4 por 9 metros.
A história do grande pedaço começou em 1994, quando foi descoberto sob a superfície do oceano. A operação de recuperação não pôde ser tentada por vários anos, e um esforço corajoso em 1996 terminou em desastre quando um cabo que sustentava o enorme pedaço se rompeu. Contudo, o otimismo persistiu e a peça foi finalmente descoberta em 1998. Esta incrível parte do casco, recuperada do lado estribordo, testemunha o confronto catastrófico do Titanic com as forças implacáveis da natureza. Suas vigias ainda contêm fragmentos de vidro aprisionados no tempo, inspirando admiração e espanto. Estar ao lado da grande peça é como estar ao lado do Titanic, deixando os turistas atônitos. Aqueles que tiveram a honra de vivenciar essa magnífica peça em primeira mão são frequentemente tomados pela emoção. À medida que o peso da história e a profundidade da tragédia os atingem, as lágrimas correm livremente. Algumas pessoas afirmam ter sentido um formigamento ao tocar o enorme artefato. É como se o próprio espírito do Titanic estivesse impregnado em seu sangue, forjando um elo inquebrável entre o passado e o presente. Com a visão do grande fragmento, o Titanic transcende o mito e se torna realidade. Sua influência sobre os visitantes da exposição é evidente enquanto permanecem sentados nas salas de observação, hipnotizados por sua presença. O enorme fragmento funciona como um portal do tempo, permitindo-nos vislumbrar a alma do navio e compreender a grandiosidade dos eventos que se desenrolaram naquela noite fatídica. Chapéu coco. Um chapéu coco pode ser encontrado entre os diversos itens pessoais que mergulhadores retiraram dos destroços do Titanic. Este chapéu foi encontrado em 1993, cercado pelos destroços do navio no fundo do oceano, e resistiu notavelmente bem ao tempo. Seu estado de conservação demonstra a durabilidade dos materiais utilizados e oferece uma visão da moda da época. A importância deste item deve ser levada em consideração, mesmo que a identidade do dono do chapéu ainda seja desconhecida. Os homens usavam chapéus coco como sinal de elegância e refinamento naquela época, sendo uma opção comum de acessório para a cabeça. Ficamos curiosos para saber quem usava este chapéu em específico, já que havia centenas de homens a bordo do Titanic e qualquer um deles poderia tê-lo usado. O anonimato do dono do chapéu coco serve como um lembrete das inúmeras vidas perdidas naquela noite trágica. Cada item recuperado dos destroços funciona como uma ligação concreta com as pessoas que embarcaram no navio fatídico. Sua tristeza coletiva e as experiências tragicamente interrompidas são representadas pelo chapéu. Ao refletirmos sobre a trajetória do chapéu, desde suas origens como um item de moda até seu repouso final no fundo do oceano, este pequeno objeto se torna uma plataforma para reflexão, inspirando-nos a pensar nas vidas vividas e nas esperanças destruídas pelo desastre do Titanic. Mesmo que o chapéu não revele a identidade de seu dono, sua simples existência é um monumento às histórias individuais e às experiências compartilhadas que ocorreram naquela noite fatídica. Ele serve como um lembrete de que o valor final do objeto não reside em quem o usa, mas sim no legado do evento e em seus efeitos sobre a sociedade como um todo. Partituras. Das profundezas do Atlântico Norte, foi encontrada a partitura da banda do Titanic. 2 partituras foram descobertas nos destroços da Baía de Mobile, datadas de cerca de 1910, e Put Your Arms Around Me, Honey, da produção da Broadway de Madame Cherie. Esses artefatos musicais oferecem uma visão do repertório apresentado naquela noite crucial. A importância das partituras vai além de seu status como relíquia histórica. Isso nos ajuda a visualizar as melodias que antes preenchiam o ar e nos aproxima da atmosfera a bordo do magnífico navio. Músicos talentosos da banda tocavam com paixão incansável enquanto o caos se instaurava ao seu redor. Em meio ao desastre iminente, sua música oferecia um refúgio, mantendo uma aparência de normalidade. Howard Irwin, que pretendia acompanhar seu companheiro no Titanic na última etapa de sua volta ao mundo, é uma das pessoas associadas a essas preciosidades musicais. Irwin, no entanto, nunca embarcou no navio, provavelmente tendo sido vítima de um roubo pouco antes de sua partida. Henry Sudbury Jr., seu companheiro, infelizmente, pereceu na catástrofe, mas a música que ele carregava foi salva. A descoberta desses artefatos musicais serve como um lembrete das comoventes histórias humanas ligadas à história do Titanic.
Ela confere à narrativa mais profundidade e complexidade, evocando tanto admiração quanto tristeza. À medida que aprendemos mais sobre os detalhes da viagem, a dimensão da tragédia se torna cada vez mais impactante e genuína. Uma imagem realista da vida a bordo do Titanic antes da tragédia é criada pelas descrições do ambiente e da música ao vivo tocada a bordo. Ao considerarmos as vidas que foram irremediavelmente alteradas e as esperanças que foram frustradas naquelas águas gélidas, intensifica-se o sentimento de perda e tristeza. Cada nova informação sobre a jornada do Titanic certamente aumenta a consciência de sua importância. Além de ser um dos desastres mais conhecidos da história, o Titanic também é conhecido por sua eterna história de amor, imortalizada no coração de milhões de pessoas graças ao filme clássico. O herói mitológico Jack pode não ter existido de fato, mas o próprio navio testemunhou o florescimento do amor verdadeiro em meio ao seu esplendor. Através da descoberta de uma carta de amor sentimental que evoca sentimentos que transcendem o tempo, esta narrativa de amor é trazida à luz das profundezas da história. Um artefato fascinante, uma carta de amor escrita por Richard Geddes, comissário de bordo do Titanic, foi descoberto entre os artefatos antigos desenterrados mais de 70 anos após o desastre. A carta, escrita em papel timbrado oficial do navio e incluída em seu envelope original da companhia aérea, capturou perfeitamente o profundo amor de Richard por sua esposa. A carta de amor continha informações privadas, conhecidas apenas por aqueles que viajaram no Titanic. Além de expressar sentimentos românticos, Richard descreveu um incidente ocorrido em 10 de abril, poucos dias antes da infeliz colisão com o iceberg. O luxuoso transatlântico chegou perigosamente perto da tragédia, escapando por pouco da destruição total. A forte propulsão da hélice do Titanic rompeu os cabos de ferro do navio, colocando as duas embarcações em risco iminente de colisão. Somente a rápida decisão do capitão Smith de enviar um rebocador para afastar o Titanic conseguiu evitar o desastre. A mensagem de Richard refletia a opinião geral dos passageiros, que viram esse quase acidente como um presságio preocupante. O ocorrido serviu como um lembrete sinistro do equilíbrio precário entre a vida e o destino que permeava o clima a bordo do navio. A descoberta da carta de amor de Richard oferece uma perspectiva singular e pessoal sobre as pessoas ligadas à magnificência do Titanic. Demonstra como o amor pode perdurar mesmo diante de um desastre iminente. As observações de Richard são preservadas como artefatos genuínos e atemporais pelo papel timbrado e envelope originais. Luvas brancas. Um par de luvas brancas de algodão é um dos artefatos mais incríveis e raros já encontrados no Titanic. Tecidos geralmente não resistem por muito tempo debaixo d'água, o que torna essas luvas ainda mais notáveis. As luvas ainda exibem sinais de sua antiga elegância, apesar da idade e das difíceis condições a que foram submetidas. Seu corte justo e detalhes elaborados oferecem uma janela para a moda e o bom gosto do início do século XX. O extraordinário estado de conservação das luvas aumenta seu fascínio, mesmo que o dono original ainda seja desconhecido. Esses itens requintados foram incluídos durante anos como um componente crucial de diversas exposições sobre o Titanic, cativando o público com sua relevância histórica. Mas, em 2016, as luvas foram retiradas da exposição pública e colocadas em um centro de conservação devido à sua fragilidade. Para proteger sua preservação a longo prazo, decidiu-se retirá-las do circuito de exposições. As luvas exigiam atenção especial, pois eram delicadas e suscetíveis a danos adicionais. Os especialistas poderiam protegê-las de maiores prejuízos, colocando-as em um centro de conservação, onde pudessem ser preservadas em um ambiente adequado. O fato de as luvas terem desaparecido não diminuiu sua importância. Na verdade, isso enfatiza a importância crucial de preservar e manter artefatos tão únicos para as gerações futuras. As luvas representam as histórias e as vidas que sempre estarão associadas ao trágico navio, servindo como uma ligação concreta com o passado do Titanic. Frascos de perfume. Durante uma ousada tentativa de resgate no ano 2000, uma descoberta estranha emergiu das profundezas. Uma intrigante bolsa de couro. Dick Barton, um especialista em recuperação de objetos antigos, lembra-se do incidente, dizendo que a natureza exata do item permaneceu desconhecida até que ele veio à tona. Quando a bolsa foi aberta, no entanto, ocorreu uma metamorfose impressionante. O laboratório estava imerso no aroma sutil dos perfumes da era eduardiana. A bolsa de couro era um verdadeiro tesouro de delícias olfativas.
62 frasquinhos com amostras de perfume. Adolf Saffield, um fabricante de perfumes de 47 anos e viajante de primeira classe de Manchester, possuía essas fragrâncias maravilhosas. Saffield conseguiu evacuar o navio que afundava, mas sua preciosa bolsa de couro ficou para trás, aguardando seu resgate anos depois. Várias outras bolsas com o nome de Saffield também foram recuperadas dos destroços do Titanic, para grande surpresa dos socorristas. Cada saquinho continha uma variedade de amostras de fragrâncias, relíquias tentadoras de outra época. Os perfumes de Saffield ganharam uma segunda chance quando os danos do navio foram reparados. A meticulosa análise dos perfumes em seus componentes químicos individuais deu início ao esforço para restaurar os aromas de Saffield. Essa desmontagem meticulosa foi necessária para reproduzir as fragrâncias há muito perdidas. Um perfume chamado Legacy 1912 foi produzido a partir dos resíduos aromáticos. Ele captura o espírito de uma época, evocando lembranças de um passado distante. Então, qual é o aroma? Imagine notas sutis de limão e néroli entrelaçadas com o rubor delicado de uma rosa. O âmbar quente e translúcido confere profundidade e sensualidade, combinando-se com os demais ingredientes para criar uma experiência olfativa maravilhosamente cativante. É uma fragrância que captura a atmosfera da era eduardiana, permitindo-nos mergulhar na elegância e sofisticação da época. Essa invenção foi além da fragrância em si. O design da embalagem foi inspirado por um artefato comovente recuperado dos destroços. Uma porta que foi trazida à superfície como memorial ao terrível destino do Titanic. Relógio de bolso. Este relógio de bolso antigo e enferrujado foi recuperado do corpo sem vida de Sanai Cantor, um imigrante judeu russo, e carregava uma história que rivalizava com o romance épico de Jack e Rose. Sanai Cantor embarcou no Titanic com sua amada esposa, Miriam. Eles embarcaram no grande navio como passageiros de segunda classe, sonhando com uma nova vida na América. Seus objetivos eram modestos, mas profundos. Eles queriam estudar medicina e odontologia na agitada cidade de Nova York. Sanai, um comerciante de peles de profissão, trouxe baús de peles na esperança de vendê-las para financiar a viagem rumo ao sonho americano. Mas o destino tinha outros planos para eles. As esperanças do casal foram frustradas naquela trágica noite de 15 de abril, quando o Titanic afundou no mar impiedoso. Miriam buscou segurança em um bote salva-vidas, seguindo a tradição de priorizar mulheres e crianças. Mas Sanai, corajosamente, recusou-se a abandonar o navio. Ele foi lançado nas águas gélidas junto com milhares de outros, eternamente separado de sua amada Miriam. Os dias se passaram, e o relógio de bolso tremia no abraço do mar. Seu estado carregava as marcas de sua morte aquática quando foi finalmente recuperado. Os ponteiros estavam desbotados, o mostrador descolorido e o mecanismo enferrujado. O acabamento prateado, outrora brilhante, praticamente desaparecera. Apesar de suas imperfeições, este relógio de fabricação suíça possui uma força fascinante, a capacidade de imortalizar as vidas entrelaçadas com o desastre do Titanic. Em uma reviravolta surpreendente, o relógio, que estava bastante danificado, voltou aos holofotes. Ele alcançou o valor impressionante de $57.500 americanos em um leilão, demonstrando seu potencial para manter viva a lenda do Titanic por quase um século. A história de Sanai Cantor e de muitos outros é revelada através do verniz deteriorado do relógio, lembrando-nos das pessoas que se perderam para sempre naquela viagem terrível. Cardápio da última refeição do navio. Você já se perguntou como era o cardápio a bordo do navio mais luxuoso e opulento do mundo? Ao explorarmos a tentadora culinária do Titanic, prepare-se para se encantar. O Titanic ainda nos fascina. 104 anos após seu trágico naufrágio, não apenas pela magnitude da tragédia, mas também por evocar um período passado marcado por disparidades de classes e bravura. Vamos examinar em detalhes as experiências gastronômicas das diferentes classes de passageiros a bordo. Os menus, repletos de opções de dar água na boca, oferecem um vislumbre da extravagância e da indulgência culinária que caracterizaram a viagem do Titanic. A refeição era um evento espetacular para os viajantes abastados da primeira classe. Os pratos ofereciam uma magnífica variedade de opções gastronômicas. As iguarias oferecidas eram um deleite para os sentidos, com pratos que incluíam um delicado cordeiro da primavera, servido com molho de hortelã, e um suculento peru assado com molho de cranberry.
O tradicional pudim de ameixa e o haddock assado com um molho encorpado completavam o espetáculo gastronômico. As sobremesas eram igualmente tentadoras, seduzindo o paladar dos ilustres visitantes com delícias como gelatina de vinho. O menu de primeira classe servia como prova da dedicação do navio em oferecer a melhor gastronomia em alto mar. As refeições de segunda classe talvez fossem um pouco menos suntuosas, mas ainda assim serviam comida deliciosa. Refeições substanciosas, incluindo frango assado, costeletas de carneiro grelhadas e haddock assado ao molho de manteiga, estavam disponíveis para os passageiros. Os passageiros da segunda classe tinham a garantia de uma refeição deliciosa e agradável graças a essas opções culinárias. O menu da terceira classe, por outro lado, embora menos extenso em comparação, ainda assim representava as limitações que os viajantes com menos dinheiro tinham de enfrentar. O café da manhã, o almoço e o jantar eram refeições simples, com pratos como sopa de arroz e batatas cozidas. Para os passageiros da terceira classe, a prioridade era a alimentação, e não o luxo. É importante lembrar que o Titanic era famoso por ter um excelente restaurante a bordo. De fato, mais de 40 opções diferentes de refeições eram oferecidas em um único almoço, demonstrando a dedicação do navio à alta gastronomia. Sino do convés do Titanic. O belo Titanic deslizava pelas águas escuras, alheio ao desastre iminente. Um perigo reluzente chamou a atenção do vigia do navio. O homem no cesto da gávea avistou uma frota ameaçadora de icebergs à distância. O pânico se instaurou quando ele tocou freneticamente o sino de alarme 3 vezes. Um aviso desesperado à tripulação e aos passageiros de que uma tragédia estava a caminho. Décadas depois, em 1987, um artefato raro foi descoberto nas profundezas do oceano. O icônico sino que ecoara por todo o Titanic. Este sino, que agora está em exposição no Museu do Titanic, proporciona uma lembrança palpável daquela noite terrível. Ele atesta a bravura e o raciocínio rápido do vigia Frederick Fleet e de seu companheiro Reginald Lee, que escaparam milagrosamente do desastre. Após a tragédia, Fleet revelou seus relatos traumáticos, esclarecendo os eventos daquela noite. Surpreendentemente, eles afirmaram que, se tivessem recebido um par de binóculos, um equipamento que os teria auxiliado significativamente em suas funções, poderiam ter descoberto o iceberg mais cedo. Quando questionado sobre quanto tempo antes poderiam ter avistado o iceberg, Frederick Fleet respondeu de forma arrepiante, o suficiente para sair do caminho. A descoberta ressalta as consequências catastróficas de uma simples omissão. A catástrofe do Titanic teve um impacto profundo em todos que a presenciaram. Ela causou um número incalculável de mortes a todos a bordo. Cada toque de alarme ressoava por todo o navio, criando uma mistura de pânico, incerteza e incredulidade. O peso da tragédia pesou intensamente em seus corações e pensamentos, mudando suas vidas para sempre. Frederick Fleet não conseguiu mais suportar a tristeza após a morte de sua esposa. Em 1965, ele infelizmente tirou a própria vida, um lembrete marcante das profundas feridas psicológicas deixadas pelo naufrágio do Titanic. O apito de Harold. Uma relíquia única do triste desastre do Titanic é o apito que pertenceu ao 5º oficial Harold Lowe. Um dos heróis desconhecidos do desastre, Lowe, liderou o 14º bote salva-vidas que levou as pessoas para a segurança no mar gelado, atuando também como um verdadeiro denunciante durante a catástrofe. Depois de resgatar os passageiros em seu bote salva-vidas, Lowe demonstrou grande bravura ao retornar ao local do naufrágio para ajudar outras pessoas que estavam em perigo no oceano. Na adaptação cinematográfica de James Cameron, ele é visto salvando Rose, interpretada por Kate Winslet, durante esse arriscado retorno para casa, imortalizando seus atos de coragem. Harold Lowe, natural do norte do país de Gales, tinha 29 anos quando demonstrou bravura no Atlântico. Após o ocorrido, continuou trabalhando como marinheiro. Ele faleceu tragicamente em 1994, aos 61 anos, inquestionavelmente corajoso durante a catástrofe do Titanic. Lowe ainda é admirado por seus serviços até hoje. Alega-se que ele abordou Bruce Ismay, o diretor administrativo da White Star Line, pedindo-lhe que recuasse e ameaçando deixar todos morrerem caso contrário. Sabe-se que ele colocou mulheres e crianças nos botes salva-vidas. Nenhum outro oficial ousou virar-se em direção ao desastre, por receio de que os botes, já superlotados, fossem inundados por sobreviventes desesperados e com frio. Lowe destaca-se por sua notável coragem, o que confere ao seu apito um significado profundamente profundo.
O apito está agora em leilão na prestigiada casa de leilões britânica Henry Aldridge Son e traz a inscrição do Tenente H.G. Lowe, da Reserva Naval Real. Seu preço estimado é de 3.788 dólares americanos, o que reflete tanto sua importância histórica quanto o legado de Harold Lowe. Bolsa de jacaré. Um dos objetos de valor que adornavam o majestoso Titanic era uma deslumbrante bolsa de jacaré. Este precioso ornamento pertencia a Marion Meanwell, uma fabricante de chapéus britânica que esperava recomeçar a vida na América. Embora Marion não tivesse intenção de embarcar no Titanic, o destino interveio quando o navio em que planejava embarcar ficou indisponível. Ela não teve escolha a não ser comprar uma passagem de terceira classe para a fatídica viagem. Marion preparou suas coisas para a viagem, sem imaginar que sua carteira de couro de jacaré se tornaria um estranho guardião de documentos importantes. Uma certidão de casamento, um comprovante de envio para um parente aposentado e um bilhete carinhoso de um antigo proprietário atestando seus pagamentos pontuais estavam guardados ali. O resistente couro de jacaré protegeu esses documentos preciosos dos efeitos da água, permitindo que sobrevivessem ao acidente fatal do navio. Os conservadores estão maravilhados com a qualidade excepcional da pele de jacaré usada na bolsa de Marion. Sua espessura e durabilidade são incomparáveis, um monumento à maestria artesanal de uma era passada. Essa atenção rigorosa aos detalhes e o uso de materiais de alta qualidade resultaram na construção de objetos duradouros que resistiram ao teste do tempo. A bolsa de jacaré de Marion é uma lembrança de uma época em que a qualidade era valorizada e os produtos eram feitos para durar. No entanto, como resultado do desastre do Titanic, Marion, como tantos outros, morreu prematuramente. É inevitável imaginar como teria sido sua vida se ela tivesse embarcado no navio que lhe fora designado e chegado em segurança à América. Suas esperanças afundaram sob as águas geladas. O elo tangível entre a narrativa de Marion e as outras experiências desconhecidas de indivíduos a bordo do navio trágico, Cantudo, ainda é sua bolsa de couro de crocodilo. Ela serve como um lembrete comovente da natureza transitória de nossas esperanças e da própria vida. Um querubim de bronze que outrora decorava a grande escadaria do trágico navio é uma adição intrigante à exposição de artefatos do Titanic. Este querubim de candeeiro, atualmente em exibição no Hotel e Cassino Luxor em Las Vegas, ficava originalmente perto da escadaria que ligava o convés marítimo ao convés de passeio. Estatuetas de querubins podem ser vistas por todo o Titanic, mas eram mais significativas perto da grande escadaria de 5 níveis. Não se sabe ao certo a origem deste querubim em específico. Dado que ele é menor do que os querubins nos patamares da escadaria principal, alguns especialistas acreditam que ele tenha vindo do andar superior da grande escadaria de primeira classe. A tocha e o pé esquerdo da estátua, que provavelmente se perderam quando ela foi transportada à força de seu local original, estão ausentes. Quando o filme de sucesso de James Cameron, Titanic, foi lançado, a estátua atraiu ainda mais atenção, pois serviu de cenário para as cenas apaixonadas de Jack e Rose na grande escadaria. É importante notar que algumas pessoas confundem este querubim com um menor encontrado no fundo do oceano. O significado religioso deste artefato confere-lhe um ar de mistério e uma atração peculiar. Os querubins são frequentemente representados como assistentes pessoais de Deus ou portadores do trono. É ao mesmo tempo perturbador e instigante ver iconografia religiosa em meio a uma catástrofe tão gigantesca. Havia rumores de que nem mesmo Deus conseguiria afundar o Titanic antes de ele zarpar. Algumas pessoas religiosas, no entanto, acreditavam que tais declarações eram blasfemas e que Deus as puniria. Elas viam o naufrágio do Titanic como resultado tanto da arrogância humana quanto da vingança divina. Para algumas pessoas, a sobrevivência e o resgate do querubim tinham um significado religioso. A presença do querubim inspira reflexão sobre as profundezas da religião e os grandes mistérios da existência. A pulseira de Amy, ou Titanic, também conhecido como o navio inafundável, continha uma grande variedade de bens valiosos, além das esperanças e ambições de seus passageiros. A pulseira de Amy, um artefato deslumbrante retirado dos escombros, era uma dessas joias escondidas. O Titanic transportava uma quantidade incrível de diamantes e pedras preciosas de valor inestimável em sua trágica viagem inaugural.
Segundo estimativas, as gemas encontradas a bordo do navio valiam mais de 200 milhões de dólares, refletindo o luxo e a elegância da época. A pulseira de Amy é um excelente exemplo do esplendor das joias usadas pelos passageiros do navio, com seu design requintado e materiais de valor inestimável. A pulseira de Amy, meticulosamente confeccionada, demonstra a criatividade e a destreza técnica dos artesãos da época. O contraste entre o ouro de 15 quilates e a sobreposição de prata realça a beleza da peça. A sobreposição de prata, por sua vez, destaca o trabalho artesanal e o talento artístico, conferindo um toque de delicadeza e padrões complexos ao design. A pulseira, que traz o nome de sua dona original, representa os relacionamentos e as histórias pessoais daqueles que embarcaram no Titanic. Infelizmente, a dona, Amy, ainda não foi identificada. Era mais do que apenas uma joia. Era um tesouro precioso que representava amor, compromisso e esperança de um futuro feliz. Esperamos que tenham gostado deste vídeo. Até o próximo!